Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós iniciaremos nossa nova sequência de atividades. Vamos iniciar com língua portuguesa. E nessa nova sequência nós vamos juntar um pouco do que está acontecendo, na nossa realidade agora, as Olimpíadas, com a mitologia grega que nós estamos aprendendo já desde o início do ano. Nós já vimos várias histórias já da mitologia, já estudamos. E hoje nós vamos ver que a mitologia grega influencia até em questões do nosso dia a dia, como é o caso das Olimpíadas, que é uma competição muito bacana, que ocorre a cada 4 anos. E agora nós temos a Olimpíada ocorrendo em Tóquio, que seria em 2020, por conta da pandemia não ocorreu. Estamos agora em 2021. Acompanha a leitura junto comigo, por favor. Diz assim, língua portuguesa, Jogos Olímpicos e a mitologia grega. Os Jogos Olímpicos se originaram na Grécia Antiga, há cerca de 3.000 anos, e foram revividos no final do século XIX, se tornando a competição esportiva mais importante do mundo. A história das Olimpíadas mistura mitos, fatos históricos e tradições, onde algumas mudaram com o tempo e outras permanecem como os antigos Jogos em Olímpia. Então nós temos assim, que os Jogos Olímpicos, eles se originaram na Grécia há cerca de 3.000 anos. Bom, o nosso calendário ele é baseado no nascimento de Cristo, Então nós estamos no ano de 2021 DC, depois de Cristo. Então 3.000 anos nós podemos dizer que aproximadamente, porque também não é uma certeza, está dizendo aqui a cerca, quer dizer aproximadamente, que se iniciaram há cerca de 979 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Bom, vamos ver aqui. Nós temos aqui embaixo um subtítulo que diz assim, Jogos Olímpicos, uma homenagem a Zeus. Vocês lembram que nós já estudamos sobre Zeus, que era ali o rei supremo do Olimpo, ele que mandava em tudo. Vamos ver aqui então como que funciona essa homenagem. Diz assim, segundo a lenda grega, Hércules, filho de Zeus, criou os Jogos Olímpicos no final do século VI. Esses jogos acabaram se tornando o mais famoso de todos os festivais esportivos gregos. As Olimpíadas antigas eram realizadas a cada 4 anos, entre 6 de agosto e 19 de setembro, durante um festival religioso em homenagem a Zeus. Os Jogos receberam esse nome em homenagem a Olímpia, cidade sagrada para os gregos, localizado no sul da Grécia. A influência desses jogos foi tão grande que os historiadores antigos começaram a medir o tempo pelo intervalo de 4 anos, que ficaram conhecidos como Olimpíadas. O primeiro registro confiável de uma Olimpíada é datado de 776 AC, ou seja, antes de Cristo. Embora praticamente todos os historiadores presumem que os jogos começaram bem antes disso. Então, nós temos aqui que os jogos foram criados por Hércules. Vocês vão se lembrar do Hércules, lá da história do Prometeu. Lembra que o Prometeu roubou o fogo para dar aos humanos e o Zeus ficou muito bravo e prendeu ele numa pedra, numa rocha, e todos os dias uma ave ia lá e comia o fígado dele. Quem que libertou o Prometeu foi o Hércules, Depois tem na mitologia os 12 trabalhos de Hércules. Hércules é um personagem assim bem importante na mitologia e foi ele que criou esses jogos. E aqui nós temos uma imagem da cidade antiga de Olimpo, como que ela era estruturada, bem grega, Se nós observarmos hoje os monumentos gregos, Nós temos o Partenon, entre outros, que tem bem essas características que nós vemos aqui nessa imagem. Bom, esse texto aqui ele é bem explicativo, tá bem facinho, bem simplificado, dá para a gente entender ele bem. Depois de nós lermos o texto, nós temos algumas atividades, que diz assim, acompanha comigo por gentileza. Após ler o texto com bastante atenção, responda. 1. Onde os Jogos Olímpicos se iniciaram? Tá fácil, tá lá no texto. Todas as questões estão no texto.
2. Quando os Jogos Olímpicos se iniciaram? Aqui está perguntando onde e embaixo está perguntando quando. Então, onde está falando de lugar e quando está falando de data. 3. Qual mistura encontramos na história das Olimpíadas? Será? Só envolve realidade? O que envolve? Está escrito ali. Bom, só vou pedir uma coisa para vocês. Antes de eu continuar aqui a leitura da questão 4, prestem bastante atenção quando vocês forem responder, para iniciar com letra maiúscula, terminar com um ponto final, ponto de exclamação, qual o ponto que for necessário, mas sempre, sempre as respostas precisam se iniciar com letra maiúscula, combinado? Agora 4. Segundo a lenda grega, quem criou os Jogos Olímpicos? Essa é fácil, até expliquei para vocês, dei a referência de onde que nós já o conhecíamos, essa é fácil. 5. Quando os Jogos Olímpicos foram criados? Essa aqui também é fácil. Quando que eles foram criados? Fala quando iniciou, mas também quando foram criados. Quando foram criados? São respostas distintas, tá? Agora aqui, questão 6. Século 6 pode ser representado de qual forma utilizando os algarismos romanos? Bom, nós já aprendemos sobre os algarismos romanos já no ano passado, né? E aqui eu tenho que pode ser século IV, século V, século VI ou século III. Vamos só lembrar. V corresponde a 5 em algarismo romano. E a letra I corresponde ao número 1. Algumas regrinhas. Eu não posso repetir a mesma letra mais que 3 vezes, não posso, tá? E já elimina aqui uma alternativa. Nós temos que pensar da seguinte maneira. Os algarismos romanos, eles utilizam o princípio aditivo. Então, eles vão somar. Então, se a letra que representa um número maior estiver antes da que representa um número menor, eu vou somar. Essa é bem fácil. Tá bom? 7. Quando as Olimpíadas antigas eram realizadas? Tá lá no texto também, bem facinho. 8. Qual deus grego era homenageado durante a realização do festival religioso? Essa é muito fácil, não precisa nem ler lá, né? Letra A, Poseidon, B, Zeus, C, Ares ou D, Apolo? Essa é muito fácil. 9. Por que os Jogos Olímpicos receberam esse nome? Essa é fácil demais, tem até imagem lá que eu mostrei para vocês. 10. Qual foi a influência desses jogos para os historiadores antigos? Essa também é só ler, que está lá no texto, está bem clara essa resposta, tá bom? 11. De quando é o primeiro registro confiável de uma Olimpíada? Essa vocês vão ter que ler lá também no texto para poder registrar certinho. E mais uma vez, não esqueçam de colocar a letra maiúscula no início da frase, terminar com a pontuação correta. Depois de escrever, leiam para ver se está coerente, se está com uma letra bem legível, tá bom? E aqui nós temos uma competição de corrida, né, que também é das Olimpíadas, para exemplificar. Bom, agora nós só vamos trabalhar a página 1 e 2, depois eu volto com a sequência, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.